Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado da telinha, vendo mais um vídeo do Não é Agência. Meu nome é Gabriel Saldanha e eu trago aqui no vídeo algumas notícias e comentários e posicionamentos sobre o que aconteceu na semana, no mês, no universo das buscas, né? Do tráfego orgânico, do SEO, do marketing, dos jornalistas, dos portais de comunicação, dos publishers e, enfim, trago notícias sobre tudo. Se você quiser acompanhar diariamente, né, ver as notícias, ver o que está acontecendo no mundo das buscas, no mundo do Google, no mundo das IAs, no mundo do marketing, só entrar aqui no site do Não é Agência, entrar no site do Não é Agência, nãoeagência.com.br, que você sempre vai estar atualizado por dentro. Se você assinar nossa newsletter, você vai ter todo dia, e eu disse todo dia, um texto incrível no seu e-mail sobre todo o universo de pesquisa. Então, se você é um publisher, se você é dono de portal, se você trabalha em algum portal e quer ficar na frente, quer trazer insights interessantes na próxima reunião de time, assina a newsletter, não deixe de conferir os conteúdos, está aqui, ó. Não deixe de conferir todos os conteúdos no Não é Agência diariamente, interage lá, comenta. E é isso, a gente tá todo dia trazendo informações de qualidade e trazendo com o nosso posicionamento e nossos comentários, né? Porque mais importante do que trazer apenas a informação também é se posicionar, né? Também é se mostrar que a gente está do lado dos publishers e dos portais, nós somos, nossa ideia é ser amigos, é ser amigo dos publishers e dos portais, né? Não só trazer informação, não ser apenas um portal sem rosto, sem personalidade. Nós queremos estar do lado dos portais, estar do lado dos jornalistas e apoiá-los em qualquer coisa, em qualquer briga. Aproveitando também, aqui embaixo eu vou deixar um linkzinho se você quiser curtir. Nós também tem um banner aqui, mas aqui embaixo vou deixar um linkzinho para você ganhar 14 dias na faixa do SEMrush. Então, para quem não conhece, o SEMrush é uma das melhores ferramentas hoje de SEO. Uma ferramenta de terceiros, né, para análise de SEO, uma ferramenta completa para você entender seu tráfego, entender o mercado. Então, 14 dias na faixa, só o Não Agência disponibiliza isso. E é isso, hoje eu vou comentar a notícia que o meu colega William Porto trouxe, que é principais notícias do Google têm dado menor valor para a localização e autoridade tópica. Grandes portais são privilegiados. Então, o que vem acontecendo na SERP nos últimos tempos, né? Alguns usuários vêm comentando e vêm trazendo, principalmente no Twitter. Twitter é um grande portal de discussão e reclamações, né? Vem trazendo que alguns conteúdos locais, alguns portais de notícias com foco local vêm sendo desprivilegiados, né? Vêm sendo deixados de lado, em detrimento, né? Vêm sendo deixados de lado para que grandes portais apareçam. Então, antes, snippets como Google News e outros snippets priorizavam conteúdo local para as buscas locais. Então, se eu tivesse em Minas Gerais, por exemplo, pesquisasse algo sobre Minas Gerais, alguma notícia sobre Minas Gerais, provavelmente o portal O Tempo seria um dos portais que apareceria em destaque, já que o Tempo é um portal mineiro que fala sobre Minas. Então, pela lógica do Google, pelo tudo que a gente entende sobre pesquisa, seria um portal privilegiado. Mas não é isso que a gente tem visto, né? Então parece que a autoridade de tópico, a autoridade de tópico e a própria localização tem perdido um pouco da autoridade para o Google, e grandes portais têm ganhado esse lugar, ocupado esse espaço. Então a gente até chegou a fazer um teste. Se você quiser ver todos os testes que a gente fez, acessa lá a matéria, eu vou deixar o link aqui. A gente fez um teste com 2 cidades, né? Com algumas cidades. A gente pegou a cidade de Ixi, o Will botou aqui, eu tenho que dificuldade para ler. Ananindeua. 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 Uma cidade no Pará. É a cidade de Xique-Xique, na Bahia, que é bem conhecida. E a cidade de São Caetano do Sul. E jogou no Google ali para pesquisar notícias sobre essas cidades. E o que a gente viu aparecendo de notícia foram grandes portais. Então, quando a gente pegou essa cidade do Pará, Ananindeua, se eu estiver falando errado, me desculpa, eu provavelmente estou falando errado. Sou péssimo para coisas assim. Ananindeua. Então, o que apareceu para a gente foram portais do G1, foram notícias do G1. Ao invés de portais locais, como a Nana News, notícias de Ananindeua, portal da prefeitura, o próprio Ananindeua Jornal Pará. Então, a gente viu ali em grande preferência pelo G1, pelo um grande portal,
por mais que ele tenha uma cobertura nacional, o melhor seria, né, o que a gente via antigamente, eram os portais menores da cidade, regionais, ganhando essa prioridade, né, tendo esse destaque, já que o próprio Google prega isso, né, a questão da autoridade. Quem melhor do que o próprio jornal do local para falar sobre o local? Então, a gente também fez esse teste com Chique na Bahia, e o que apareceu foi o Jornal do Correio, foi o Portal do Veja, NE9, JC, Bahia Notícias, talvez só o Bahia Notícias que apareceu, então um snippet ali, um portal local apareceu, ao invés de, enfim, de aparecer, ao invés de eles popularem, né, de forma mais abrangente o snippet, apareceu um pouquinho ali o jornal local. E no caso de São Caetano do Sul, quem ganhou destaque, acabei de falar sobre ele, quando a gente fez o teste sobre São Caetano do Sul, quem ganhou destaque foi justamente o jornal O Tempo, de Minas. São Caetano do Sul é uma cidade pequena em São Paulo, né? Talvez seria interessante algum portal de São Paulo falar sobre, mas quem ganhou destaque ali foi o portal O Tempo. Então a gente tem visto muito isso, né? Alguns usuários relataram isso, a gente foi a uma pesquisa, viu alguns estudos, para poder entender o que pode estar acontecendo, para onde essa galera está indo, né? Então, notícias locais relevantes acabam sendo escondidas atrás de matérias de grandes veículos. Então, portais temáticos também estão perdendo um pouco a sua força. Então, portais temáticos como Folha Dirigida, de concursos, Tua Saúde, de saúde, Olhar Digital e de tecnologia, estão perdendo a presença para grandes portais de conteúdo, de notícias, que a gente sabe quais são. O G1, Veja. Então, assim, um dos exemplos que o Will trouxe no estudo, na análise que a gente fez, foi que no caso da Tua Saúde, no portal de saúde, foram apenas 4%, em junho, o portal teve apenas 4% do tráfego que ele tinha em maio. Então a queda está drástica. Tá? O Google está... Porque assim, a gente vem relatando desde o final do ano passado a queda nos cliques. Né? Desde os avanços da IA, desde algumas mudanças no algoritmo que a gente nunca sabe direito o que aconteceu. A gente tem relatado essas quedas, então o Google tem que tirar de um lugar e colocar em outro. E o que ele tem feito é justamente isso. Ele tem tirado de pequenos portais, pelo que parece, e colocado em grandes portais. Né? Então a gente vê no caso da Tua Saúde, por exemplo, 4% do tráfego é ridículo, cara. É uma queda drástica e violenta para um portal que está bem. Se você for analisar esses portais, Folha Dirigida, Tua Saúde, Olhar Digital, ponto de vista de SEO, ponto de vista técnico de SEO, cara, eles podem ter seus problemas, mas não é muito distante de grandes portais. Não tem uma justificativa plausível para eles estarem desempenhando tão mal. Não, sabe, não tem uma coisa que eles fizeram ou um movimento que foi feito por parte deles que justifique essa queda. Tá? Então, assim, a gente está falando que estão perdendo, né? Tá indo para onde esse tráfego? Cara, a Globo, GE, UOL e Estadão registraram um crescimento de 10 a 20% no tráfego de notícias desde junho. Portal como Exame, tradicionalmente de negócios, tem aparecido com notícias sobre esportes. Então, a gente vê que os portais nacionais estão ganhando preferência em cima de portais regionais, e os regionais estão ganhando preferência sobre os portais hiperlocais. Então o maior está engolindo o menor ali no Google. E os portais generalistas estão ganhando dos especializados, mesmo nos temas específicos, que são de autoridade dos portais menores. Então, antigamente, a gente botava concurso ali, aparecia blog do Gran, Folha Dirigida, direção concursos, estratégia. Hoje em dia a probabilidade de que aparecer também um G1, aparecer também um Veja, porque o Google está mandando esse tráfego para esses, está dando privilégios, né? Tá concedendo ali um desvio de tráfego para essa galera dos portais maiores. O que isso pode estar acontecendo, né? Quais são as hipóteses que a gente levantou e a gente pode discutir isso nos comentários, manda e-mail, reclama. Que pode ser uma suposta tentativa do Google de compensar a queda dos cliques na busca, privilegiando os grandes portais. Então, já que a gente tem visto que está caindo, já que os grandes portais são os únicos ali, teoricamente, que tem uma força para poder pressionar o Google de forma judicial, o Google pode estar simplesmente direcionando e privilegiando esses portais para que eles não reclamem. Basicamente é isso. Basicamente é tipo, cara, vou te dar aqui uns cliques, vou privilegiar o seu portal aqui nos resultados de busca para você não judicializar
a sua queda, a sua perda, né? Porque tá complicado para os pequenos portais. A gente tem visto demissões, a gente tem visto falências, a gente tem visto muitas reclamações dos donos dos portais dessa queda que tá absurda. E o Google tá tentando não perder todo mundo. E tá ajudando os grandes portais, obviamente. Tá, o forte ajuda o forte, né? Então tá acabando prejudicando. E quem tá sendo mais prejudicado nisso tudo são os sites menores, os sites hiperlocais e especializados, que geralmente não tem grande autoridade. Né? Você vê, por exemplo, o portal do São Caetano do Sul, que é um site pequeno, que deve ter um tráfego pequeno, mas ele sobrevive com anúncios, sobrevive com notícias locais, sobrevive com notícias ali, às vezes só de São Caetano do Sul, vai ter menos tráfego e vai tudo agora para o G1, vai tudo agora para um tráfego, para um portal grande, justamente porque o Google não quer que as coisas sejam judicializadas, né? Não quer pressão do lado dele. Então, tá complicado. Né? E eu deixo questionamento para você aí se você tem visto esse movimento na SERP. Tá? Se você pesquisou alguma notícia local e apareceu um grande portal ao invés de aparecer um portal menor, ao invés de aparecer um portal específico, um portal que tem autoridade sobre o assunto. Né? Então a gente vê que o próprio Google, quem é de SEO faz tempo já sabe disso. Né? O Google fala uma coisa, mas na prática às vezes é outra coisa. Então a gente fica sempre refém um pouco ali do que está acontecendo, e o nosso papel aqui na agência é justamente falar o que está acontecendo, né? E trazer e assim, ao máximo não jogar panos quentes, né? Mas trazer as claras, porque às vezes o seu portal está perdendo cliques e está perdendo tráfego, não é por um movimento seu, sabe? Não é o seu analista que errou, não é o seu time de TI que errou, não é um algoritmo do Google que lascou o seu site inteiro porque você estava errado. Às vezes é porque o Google não quer, sabe? Às vezes é porque o Google está privilegiando outros, às vezes é porque o Google trouxe uma nova snippet, uma nova ferramenta na SERP que está prejudicando você. Então, assim, é muito complicado esse jogo de ganhar cliques e competir por cliques e competir por anúncios. A gente antigamente competia com outros players e agora a gente está competindo com o próprio Google. Então, os pequenos portais estão perdendo. Tá, então a gente fica aí, enfim, comentei nos comentários, é muito legal, né? Comenta aí, né, se você percebeu essa movimentação dos pequenos portais estarem perdendo tráfego ali, estarem perdendo autoridade, estarem perdendo visibilidade. Cara, comenta também o que você acha, se isso aí enfraquece, se isso é bom, se você realmente prefere ver no G1 as notícias regionais, se você acha que é uma movimentação boa do Google, ou se você acha que é uma movimentação ruim, tá? E também, cara, comenta o que você quiser aí, beleza? Cara, é isso. Estaremos sempre aqui para te responder e te ouvir. E, cara, se quiser ajuda também, só entrar em contato que a gente entra em contato. Tá? Só entrar em contato que a gente responde as mensagens e fala de novo. Aí manda mensagem de volta, tá? Então, é isso. Se quiser ler a matéria completa, eu vou deixar aqui nos comentários. Eu recomendo que leiam, porque é bem legal a matéria. O Will fez um trabalho bem legal sobre isso. E não deixem de seguir a gente aqui no YouTube, não deixem de ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E é isso, não deixem de compartilhar para quem você achar interessante. Beleza? Estamos sempre disponíveis, só mandar mensagem, e-mail. E é isso. Beijo, tchau, tchau.